Olá, professor, professora. Esse é mais um vídeo tutorial da equipe de tecnologias educacionais da Secretaria Municipal de Educação. Hoje, nós vamos aprender como fazer perguntas na aba Atividades do Google Sala de Aula. Vamos lá? Então, inicialmente, você deverá acessar a sua sala de aula virtual. Dentro do ambiente da turma, você deverá abrir a aba Atividades, aqui no menu horizontal superior. Clicando em Atividades, nesse menu horizontal superior, nós temos acesso ao botão verde Criar. Clicando nesse botãozinho verde Criar, nós temos a opção Pergunta. Vou clicar aqui na opção Pergunta. Ele vai abrir a página de edição de perguntas. Você pode fazer uma pergunta a respeito de um assunto que possa estar interessando aos seus alunos. Você pode criar uma pergunta a respeito de uma pesquisa que você quer levantar, uma pergunta somente para as meninas, uma pergunta somente para os meninos, uma pergunta para um grupo específico de alunos. De repente, você aplicou uma atividade na semana anterior e você já fez a correção e alguns alunos não foram muito bem. E aí você quer propor uma pergunta, uma questão única para tentar melhorar a nota desses alunos que não foram muito bem. Então, você pode usar esse recurso de elaborar perguntas na aba Atividades com várias finalidades. Vamos lá. Ao acessar o item Perguntas, você tem aqui a área de montagem da pergunta, que é essa área central da tela. O primeiro retângulo, né, está escrito Pergunta, onde você vai digitar a pergunta que você quer fazer para os seus alunos. Né? Na frente desse retângulo, tem um outro retângulo com uma opção de configuração sobre o formato da pergunta. Então, pode ser uma pergunta com resposta curta. Esse é um formato de resposta dissertativa. O aluno vai ter que digitar a resposta. Se eu clicar na setinha aqui na frente do nome resposta curta, ele vai me dar a outra opção, que seria múltipla escolha, né? Que é aquele formato de pergunta em que o aluno tem que escolher entre as alternativas para responder a pergunta. Eu vou deixar selecionado aqui a resposta curta e vamos elaborar uma pergunta nesse formato. Né? Então, eu vou colocar aqui a pergunta. Após assistir ao vídeo abaixo, aí eu posso colocar entre parênteses, né? É um vídeo do filme Alto da Compadecida. Então, após assistir ao vídeo abaixo, escreva 5 adjetivos. Vamos aqui, né? 5 adjetivos citados pelos personagens. Muito bem. Então, é uma aula, né, que eu estou fazendo com os alunos, realizando com os alunos, sobre substantivo e adjetivo, e aí eu acabei de explicar o conteúdo de adjetivo, né, ou fiz uma videochamada pelo Google Meet, explicando esse tema, esse conteúdo, e agora eu quero fazer uma pergunta durante a aula mesmo, para eles responderem durante esse horário da aula, mesmo que de forma assíncrona, né? Que eles estejam em casa e não estamos mais conectados no Google Meet, ou pode ser durante uma videochamada do Google Meet, que você peça para eles responderem essa pergunta. Então,
eu coloquei aqui em cima a pergunta e aqui embaixo tem um retângulo com instruções, né? É opcional, você pode colocar instruções ou não. Vou colocar aqui, né? Então, considerando o conteúdo abordado em aula sobre adjetivos, preste atenção nas falas das personagens no vídeo para destacar os 5 adjetivos solicitados. Então, pus essas instruções. Muito bem. Agora eu tenho que colocar o vídeo para que eles assistam e possam responder essa pergunta, né? Então, eu venho aqui embaixo no botãozinho adicionar, onde tem o clipezinho, clico neste botão, vou lá no YouTube, né, na opção YouTube, clico na opção YouTube, ele vai mostrar aqui para mim a ferramenta de pesquisa, de busca do YouTube, né? Aí aqui eu vou digitar o nome do vídeo, ou o tema, o assunto. Clico aqui na lupinha do botãozinho azul para ele pesquisar, né? E aí ele vai me mostrar aqui os vídeos relacionados a esse tema que eu digitei, né, aqui em cima. Eu vou selecionar aqui o vídeo, né? Clico sobre ele, vai ficar com a moldura azul. Depois eu clico no botãozinho embaixo, adicionar. Pronto. Já montei a minha pergunta do formato de resposta curta, que os alunos vão ter que digitar a resposta, e já adicionei o conteúdo aí do vídeo. Agora eu venho para o lado direito da tela, que eu vou configurar a pergunta. Então, essa é uma pergunta para quem? Para todos os meus alunos, para todas as minhas turmas. De repente, eu dou aula para 5 sextos anos. E eu vou fazer essa mesma pergunta para todas as turmas, todos os sextos. Então, eu seleciono aqui no primeiro item da turma, né, clico aqui na setinha, ele vai mostrar todos os sextos anos que eu leciono, e aí eu vou clicando no quadradinho na frente de cada uma dos sextos anos para ele selecionar todas as turmas, né? E depois aqui todos os alunos para ele postar. No meu caso, só tenho essa turma, então não tenho o que selecionar aqui nas turmas. Mas eu poderia selecionar aqui os alunos, né? É uma pergunta que eu quero que apareça somente para alguns alunos. Aí eu clico aqui em todos os alunos e vou ticando aqueles que eu quero que a pergunta apareça. Eu vou deixar todos os alunos selecionados, né? Essa é uma pergunta que vai valer, né, 1 ponto na nota aí para cada um, né, quem acertar. Então, coloquei aqui a pontuação, né? Eu não tenho data de entrega, porque é para responder durante a aula, hoje mesmo, mas eu poderia colocar uma data, né, aqui na data de entrega, e eu vou associar esta pergunta a um tópico, né? Então, eu venho aqui, abro aqui a minha listinha de tópicos, e é uma pergunta relacionada ao conteúdo da aula da semana 2. Então, eu clico aqui na semana 2, pronto. Aqui embaixo tem 2 itens de configuração. Os alunos podem responder uns aos outros. Se você deixar ticado esse quadradinho, os alunos vão poder comentar as respostas uns dos outros dessa pergunta. Isso pode ser interessante se você quiser estimular, né, um debate, uma espécie de um fórum a partir dessa pergunta. Se você não quiser que os alunos comentem as respostas uns dos outros, você clica aqui no quadradinho na frente e tira o tiquezinho. Eu vou deixar ticado porque eu quero que os alunos tenham essa possibilidade, né, de comentar as respostas uns dos outros. E o segundo item é: os alunos podem editar a resposta. Então, se você ticar aqui,
Mesmo depois que ele responder a pergunta e enviar a resposta, ele poderá editar a resposta, poderá mudar a resposta. Então, eu não quero que ele faça isso, depois de enviado, eu não quero que ele altere mais a resposta dele. Então, eu tiro o tiquezinho. Pronto. Configurada aí a minha pergunta, né, de resposta curta, dissertativa. Agora eu vou postar. Então, eu venho aqui em cima, no canto superior direito, e eu posso clicar aqui no botãozinho verde, perguntar. Se eu clicar aqui em perguntar, ele já vai postar a pergunta lá na sala e os alunos já vão visualizar e poderão responder. Eu posso clicar na setinha na frente de perguntar e programar essa pergunta para uma outra data, um horário determinado, né? E aí a pergunta só vai aparecer nessa data e nesse horário que eu programei. Não é o caso, eu já quero que ela apareça imediatamente, então eu vou clicar aqui em perguntar. Muito bem. Então, veja que lá na semana 2 já apareceu aqui a pergunta. Olha só, na semana 2. Eu tenho 3 postagens na semana 2 que eu fiz. Como é que eu sei o conteúdo de cada uma delas? É só eu olhar no íconezinho que tem na frente, né? Ó, se eu tenho aqui esse símbolo da prancheta, aquela prancheta que a gente usa para apoiar documentos, escrever, né? Esse é o símbolo de atividade. Então, eu tenho uma atividade aqui para ser realizada, né? Se for esse símbolo, né, de arquivo, é como se fosse uma gaveta de arquivo, daqueles arquivos de aço, é o símbolo de material, de conteúdo que o professor postou aqui para a turma. E se for esse símbolo com esse balãozinho e o ponto de interrogação, é uma pergunta que o professor está fazendo para a turma. O aluno, para responder essa pergunta, ele pode vir aqui em atividades e clicar aqui sobre o tópico da pergunta, ou lá no mural mesmo, né? Essa pergunta vai aparecer no mural, olha aqui. Né? O professor teste postou uma nova pergunta. Então, ele pode acessar por aqui. Ele clica aqui no tópico da pergunta, né? Vai aparecer para ele aqui a pergunta, né? Após assistir ao vídeo abaixo, o filme do Auto da Compadecida, escreva 5 adjetivos citados pelos personagens. E aí vem as instruções e o vídeo que ele pode clicar sobre o vídeo. Você que é tão sábio. Para assistir sem sair da sala de aula, né? Aí aqui no perfil do aluno vai aparecer aqui em cima no canto direito superior um campo para ele digitar a resposta dele e enviar para você, certo? Bom, mas vamos lá, voltando aqui na aba atividades, então eu tenho aqui, né, a minha pergunta. Se eu quiser ver como é que ficou, né, a pergunta, então é só eu clicar aqui sobre o tópico, ele vai mostrar o resumo. Se eu quiser ver a pergunta, eu clico aqui embaixo, ver pergunta, né? Aí eu tenho aqui, ó, 2 abas. Uma aba de respostas dos alunos, que é onde eu vou ver as respostas enviadas, quem respondeu e qual foi a resposta. E eu tenho a aba pergunta, que eu vejo, né, como é que está, como é que ficou a minha pergunta. Eu vi aqui que tem um errinho, né, ó, escreve 5, escreva. Posso vir aqui nos 3 pontinhos na frente da pergunta, clicar em editar, e aí eu vou lá e corrijo, né, algum errinho que tem de digitação que tenha acontecido. Clico no botão salvar, aqui no canto superior direito. Pronto, a minha pergunta foi corrigida, né? E está aguardando a resposta dos alunos. Eu vou voltar aqui na aba atividades, e aí vou criar uma outra pergunta. Venho aqui no botãozinho verde, criar, vou lá em pergunta. Agora eu vou criar uma pergunta no formato de múltipla escolha, em que eu terei as alternativas para o aluno escolher, né? Na verdade, é uma enquete que eu quero fazer para saber quais são os dispositivos eletrônicos que os alunos da minha turma têm, usam em casa para as aulas remotas.
Então, eu venho aqui no primeiro retângulo da pergunta e digito a pergunta. Qual o dispositivo eletrônico você utiliza para acompanhar as aulas remotas? Eu vou fazer essa enquete para eu saber, né, quais os recursos que os meus alunos têm em casa, para eu poder pensar nas atividades, nos formatos. Então, eu vou colocar como instrução, né? Selecione apenas um item, mesmo que você possua mais de um dispositivo. Muito bem. Criei aqui o enunciado da pergunta, agora eu vou colocar as alternativas, né? Então, aqui embaixo eu tenho a opção 1, e embaixo da opção 1 eu tenho adicionar opção. Eu consigo ir adicionando as opções, né? Então, eu clico aqui em opção 1. Vou colocar computador desktop, que é o computador de mesa. Segunda opção, notebook. Terceira opção, celular. Quarta opção, tablet. E uma quinta opção, não tenho dispositivo eletrônico. Pronto. Né? Já formatei aqui a minha questão, montei a minha pergunta, não tem nenhum conteúdo, nenhum arquivo para adicionar, né? Aí eu venho aqui para o lado direito para configurar. É para a minha única turma, todos os alunos, não vale nota, então aqui em pontos, né, onde está escrito 100, eu clico na setinha na frente e seleciono a opção sem nota, né? E eu quero que eles respondam, né, até amanhã, dia 1º de março. Sem hora, não preciso de hora. Muito bem. Eu vou associar essa pergunta a um tópico. Eu vou associar ao tópico da semana 1, que foi uma semana de acolhimento, não é? De recepção, e que a gente está querendo levantar aí quais são as condições dos alunos. Muito bem. Tem aqui um último tópico, os alunos podem ver o resumo da turma. Se ficar selecionado, como está aqui em verdinho, quadradinho, eles vão poder visualizar o gráfico com as respostas, né, dos colegas. Se você tirar esse tiquezinho, eles não poderão visualizar, né? Eu vou tirar o tiquezinho porque eu não quero que eles visualizem, porque eu não quero expor nenhum aluno aí, caso tenha algum aluno que não tenha nenhum dispositivo, né? Enfim. Então, eu vou tirar esse tiquezinho. Pronto, já configurei a pergunta do tipo múltipla escolha. Agora eu venho aqui em cima, né? Vou clicar em perguntar, se eu quiser postar já imediatamente, ou vou programar para a data e a hora que eu quero que apareça a pergunta. Eu já vou postar, então eu clico aqui em perguntar, aqui em cima. Pronto. Né? Se eu olhar aqui no tópico semana 1, já aparece aqui a pergunta, né? Qual dispositivo eletrônico você utiliza para realizar as aulas remotas. Ainda não tive nenhuma resposta, aqui está vendo a 0 entregue, né? Conforme os alunos forem respondendo, aqui vai aparecendo a quantidade de respostas enviadas. Ok? Se eu quiser ver as respostas enviadas, eu clico aqui embaixo, ver pergunta. Ele vai abrir para mim aqui a área da pergunta com duas abas aqui em cima. Ó. A pergunta, né? Se eu clicar aqui na pergunta, eu vejo a pergunta, a estrutura da pergunta e respostas dos alunos. E aí eu vou vendo aqui do lado esquerdo todos os alunos que responderam, e aí eu vou selecionando, clicando em cima de cada aluno para ver a resposta deles aqui. Ou eu vou aqui do lado direito, eu vejo um resumo, né? De todas as respostas. Tá bom? Bom,
Então, é isso, né, sobre postar perguntas na aba Atividades do Google Sala de Aula. Espero que tenha contribuído e não deixem de explorar todos os recursos digitais disponibilizados na plataforma do Google for Education. Até a próxima.